Bom, eu não sabia que era aniversário de ministério aqui na igreja e nem aniversário de casamento. Aí eu trouxe um presente. Aliás, quantos gostam de presentes? Não, gente, amém, amém que sim, amém que não. Aê, quem não gosta de presente? E aí, ó, gente, eu particularmente fico na dúvida. Eu sei que é bacana a gente dar, é melhor dar do que receber, mas, assim, é tão gostoso receber um presente, né? O que vocês acham que tem aqui? Uma cafeteira. Tá com fome, hein, irmão? Ou com sono, né? Ou com sono. O que mais? Que mais? Além de uma cafeteira. O que vocês acham que tem aqui embalado? O quê? Não? Ninguém? Não, uma ideia aí. Uma bola de futebol? Não. Cristiano Ronaldo também não cabe aí. Bom, mas no final nós vamos ver o que está aí. Mas eu queria rapidamente compartilhar com vocês sobre essa época do Natal, aonde eu sei que o Natal, e todos nós sabemos, como crentes em Jesus, que a grande questão não é presente. Ou talvez até seja presente, é o que nós vamos falar. Mas antes de falar sobre o presente de Natal, eu queria falar um pouquinho sobre a gente. Nós, como o pastor adiantou, nós servimos a Jesus como missionários nos Estados Unidos durante 21 anos. O ano passado, acho que em junho do ano passado, nós viemos com uma equipa de universitários da nossa igreja de Boston, servimos aqui, ficamos na casa pastoral, a equipa, tínhamos 9, né, e estivemos aqui no final de semana, e a equipa, né, manda um grande abraço, os que souberam que eu estava aqui, gostaram demais da igreja, inclusive a própria Verinha. Verinha, como vocês souberam, é minha esposa. Ela estava para vir, mas Deus nos deu um presente de Natal adiantado. Nós saímos dos Estados Unidos em setembro desse ano, deixamos a Igreja Batista Portuguesa, durante 12 anos eu fui pastor lá, e a igreja de fala portuguesa mais antiga dos Estados Unidos. Ela completou em outubro 111 anos, resultado de portugueses imigrantes que foram para a região de Boston, né, que é o norte dos Estados Unidos, e lá eles criaram a Igreja Batista Portuguesa. E nós, quando viemos para cá, nós deixamos o nosso filho André, a nossa nora e o nosso netinho de 1 ano e meio lá nos Estados Unidos. E depois desse período, ontem, eu puxando caixa lá no apartamento, empurra e tentando arranjar lugar para as coisas, eis que escuto uma voz de uma criança. Eu falei, olha, vou poder conhecer o vizinho da frente, é um apartamento. E aí a porta do elevador se abre, e aí é o meu filho, a minha nora e o meu netinho. Então eles vieram de surpresa passar o Natal e o Ano Novo conosco. Por isso que a Verinha não está aqui, está um pouquinho como uma boa cria, lambendo lá, né, o filho, o netinho e tal, e a própria nora também. Obrigado, olha só, puxa vida. E pode levar depois essa caneca? Bora? É presente a caneca, né? Pode, obrigado. Bom, mas falar em presente, né? E é por isso que a Vera não está aqui. O meu irmão gêmeo se chama Palhaço Simão, e o Palhaço Simão, meu irmão gêmeo, ele tem rodado dezenas de países ao redor do mundo, entre eles China, Índia, Nepal, Tailândia, países fechados ao Evangelho. O meu irmão gêmeo, Palhaço Simão, ele tem nesses anos, mais de 30 anos de trabalho, ele tem visto muita coisa, e ele louva a Deus. Sou eu mesmo, tá? Então, ele louva a Deus por estar em Portugal nessa fase da vida. E quem sabe um dia, né, a convites, o meu irmão gêmeo vai estar aqui com vocês. Mas vamos voltar ao presente de Natal, porque segundo o irmão lá, ou ele está com sono ou está com fome. E eu estou com os dois. Não, brincadeira. Fome, pastor, você sempre está com fome também? Não, porque eu estou sempre com fome. Mais ou menos, né? Eu estou sempre com fome. Então, por isso,
eu queria compartilhar com vocês um texto que fala sobre presente, e certamente também é presente de Natal, que vai aparecer na tela, mas se você quiser ver em sua Bíblia, está em Mateus capítulo 2, no versos 1 e 2 e também versos do 9 ao 13. Mateus capítulo 2, que fala o seguinte: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e presentearam com ouro, com incenso e com mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para a sua terra por um outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. É interessante que esse texto, resumidamente, ele fala e lhe dá um alerta sobre Herodes. Perceberam que Herodes não era flor que se cheire. Herodes era um homem muito complicado, era um homem muito poderoso. Era um homem que, por causa do seu poder, ele construiu muitas coisas boas lá naquela região de Jerusalém, na Judéia. Por exemplo, aonde Jesus foi levado diante de Pilatos, mais ou menos 33 anos depois desse fato aqui, foi Herodes que construiu. Então Herodes fez muita coisa para o progresso daquela região da Palestina. Mas Herodes, ele era muito temido. Ele mandava matar muitas pessoas, ele era bonzinho, ele mandou matar sua própria mãe. Eu fico pensando, filho de peixe, peixe é. Então imagine como era a mãe de Herodes. Não, brincadeira. Mas o fato que ele mandou matar a própria mãe. O rei Herodes, e nós vimos aqui, a gente sabe da história toda, né, mencionada e descrita na Bíblia, que o anjo apareceu para José e falou: José, vai embora, porque Herodes, ele não queria concorrência. Herodes, ele queria ser o único rei, e por isso ele mandou matar as crianças, os meninos, e obviamente Deus alertou a José para que eles pudessem ir embora, José, Maria e o menino Jesus, para o Egito, para que Jesus não fosse morto. Herodes, ele mandou matar 300 oficiais do seu exército, porque ele achou que eles estavam tendo algum plano para matá-lo. Faltavam 5 dias para a sua morte. Herodes estava muito doente. Ele mandou matar o seu filho mais velho, para que esse seu filho mais velho não assumisse o seu lugar como rei. Ele era doente. Era um homem doente, doente pelo poder. E o texto alerta sobre ele. Mas o texto também, ele enaltece os magos. Esses que são chamados magos do Oriente, eles provavelmente eram sacerdotes persas, astrólogos caldeus, eram homens com uma cultura imensa. E eles vieram de bem longe. Por isso eu queria falar rapidamente 3 pensamentos sobre essa questão de presente. O primeiro, o que afinal os magos fizeram antes de encontrar Jesus? Está no texto que nós lemos no versículo 1. O que os magos fizeram antes de encontrar Jesus?
eles não mediram esforços para encontrar Jesus. Eu sei que isso não acontece aqui em Portugal, acontece lá em Boston. Bate um friozinho, bate uma neve, que está nevando lá, bate uma chuva. Ah, não, eu não vou na igreja, eu não vou evangelizar, eu não vou no pequeno grupo. Mas isso eu sei que não acontece aqui, isso acontece lá. Mas a gente vê aqui na vida dos nossos queridos magos, que eles não mediram esforços para verem e para presentear a Jesus. E é importante entendermos que eles não precisavam disso. Eles tinham conhecimento, reconhecimento, tinham dinheiro. Eles não precisavam andar nos desertos que ligavam o Oriente a Jerusalém. Eles não precisavam se esforçar e se expor ao perigo, porque naquela época, como até hoje, era muito perigoso. E todo mundo saberia que aqueles eram os magos do Oriente, pela postura, pela roupa, pelo Uber que eles usavam, os camelos ou os cavalos. Todo mundo sabia quem eles eram. Mas eles não mediram esforços. E aqui vai uma lição, um presente para a gente. Quanto que o quanto que nós, o quanto que você tem medido esforços para servir a Jesus? Eu sei que lá em Boston existe uma doença muito interessante. Os cultos lá geralmente são aos domingos. Então, quando chega no sábado, à meia-noite, né, já quase domingo, o pessoal é atacado por uma forte dor de cabeça. Terrível. Mas quando chega no domingo, 11h59 da noite, ou melhor, 23h59, existe um milagre. A dor de cabeça foi embora. E às 4h da manhã de domingo, de segunda, quem estava com dor de cabeça é curado e já foi trabalhar. Eu fico pensando se todo esse esforço, toda essa dedicação para ganhar dinheiro, para trabalhar, também fosse investido no relacionamento com Jesus, no serviço para Jesus. Se toda a dedicação que as pessoas de lá têm para ganhar dinheiro, muito ou pouco, fosse usado para um pequeno grupo, para uma ligação, para uma visita, para estar na igreja, eu acho que as coisas seriam muito diferentes lá em Boston, muito melhores no que se refere ao relacionamento com Jesus. E a gente vê aqui que os nossos queridos magos, antes de encontrar a Jesus, antes de ter uma grande experiência de um relacionamento real com Jesus, o menino Jesus, eles não mediram esforços. E parece que hoje em dia, lá em Boston, não aqui, as pessoas primeiro querem receber algo de Jesus para depois servir a Jesus. Primeiro precisam ser curados, primeiro precisam de um trabalho melhor, para depois buscar a Jesus, diferentemente dos magos. Eles não mediram esforços para se encontrar e ter uma experiência com Jesus, porque eles estavam preparados para adorar o rei. E muitas vezes eu acho que o pessoal de Boston está mais preparado para adorar o rei do trabalho, que é o chefe, que é o patrão, do que é o rei dos reis, que é Jesus. Bom, uma segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, a primeira é o que os magos fizeram antes de encontrar Jesus. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é o que os magos fizeram ao encontrar Jesus. Depois você pode ver e conferir, está em Lucas 2:10 que nós lemos. O que eles fizeram quando eles encontraram com Jesus?
Diz o texto que eles se alegraram na presença de Jesus. Eles ficaram felizes, fizeram festa. E mesmo que isso pudesse gerar ódio no rei Herodes. Lembra o rei Herodes que eu falei agora há pouco? Ele era doido, que mandou matar a mãe, mandou matar o filho para que não fosse o seu sucessor, mandou matar 300 oficiais. Eles sabiam disso. Lógico que os magos sabiam disso. É lógico. Mas eles se alegraram, porque eles sabiam que eles estavam adorando ao Rei dos Reis, e não a um rei qualquer, a um rei humano, limitado, absolutamente limitado pelo pecado. E eu não sei quantas vezes eu vi em Boston, não aqui, em Boston, pessoas que poderiam se alegrar muito mais de estar na casa do Senhor. Nesses anos de ministério e de viagens missionárias, eu conheci na China homens e mulheres que foram perseguidos apenas por se reunirem, e não numa igreja confortável como essa, com gente bonita, quase bonita, gente simpática como o pastor, né? Gente bonita como vocês. Não, eles se encontravam em casa e eram perseguidos, e foram martirizados, nos que eu conheci, não com a morte, obviamente, mas com grande sofrimento psicológico e físico. Eu conheci mártires. E aqui os magos, eles não se preocupavam se poderiam ser ou não martirizados, porque se alegraram com Jesus. Ah, se a gente pudesse ouvir aqui, ou não, aqui não, lá em Boston, um chinês falando do valor que tem de estarmos reunidos como igreja. Nós nos alegraríamos muito mais de estarmos juntos como a igreja de Jesus. Uma outra coisa que eu vejo aqui, que os magos fizeram encontrar Jesus, eles adoraram a Jesus com humildade. Eles não deram ordens a Jesus. Já viram alguns cristãos aí que dão ordem para Jesus? Dão ordem para Deus, eu não aceito, eu não quero, eu mando isso. Não. Eles se humilharam diante de uma criança. Aliás, vale a pena dizer aqui que os magos são muito diferentes, o tempo cronológico, do que os pastores. Os pastores foram os primeiros a ver o menino Jesus, recém-nascido. E Jesus nasceu numa estrebaria. Nesse texto que nós lemos, se você ler de novo, vai ver que eles chegaram em uma casa, não chegaram numa estrebaria, porque Jesus já tinha mais ou menos 2 anos de vida. Ele já não era mais um bebezinho, era um bebê, mas não um bebezinho. Por isso que o texto fala, e Lucas, que é o autor, ele era médico, ele era pesquisador, e por isso que ele fala, inclusive nos originais, que era uma casa, porque José, Maria e o menino Jesus já moravam numa casa, porque ele tinha mais ou menos já 2 anos. E com 2 anos, esses homens tão cultos, eles adoraram uma criança. Eles estavam lá diante de uma criança e com humildade reverenciaram essa criança. Eles não adoraram a Maria, eles não adoraram a José, eles não adoraram a estrela, eles não adoraram ao euro, eles não adoraram ao dólar, mas eles adoraram exclusivamente a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que estava diante dos olhos deles. Então é muito importante a gente tomar cuidado com quem que a gente tem adorado e com quem a gente tem se humilhado. E finalmente, dentro dessa ideia, eles presentearam Jesus com tesouros. Aí vai o presente, que não é uma cafeteira, e nem o Cristiano Ronaldo. Mas eles presentearam Jesus com tesouros. É interessante que o texto fala
que era o ouro. O ouro, ele era o presente para um rei. Porque o ouro, na época, tinha um grande valor. E não era dar para qualquer um, dava para a rainha. Amém ou não amém, pastor? O ouro para a rainha. Né? Dava para a rainha, né? Então, o ouro era dado para quem era rei ou rainha. Mas também o texto fala que eles deram incenso, que era uma resina extraída de algumas árvores aromáticas. O incenso é o presente que era oferecido para a divindade, para deuses, ou melhor, para o único Deus. Mas é interessante que além do ouro, além do incenso, eles deram mirra. Mirra também é uma goma aromática extraída de uma árvore da Arábia, que era usado para embalsamar. Então, essa mirra já era um prenúncio de que aquele rei de 2 anos um dia ia morrer no lugar nosso e no lugar daqueles homens. Olha que interessante. Já era um presente, podemos dizer, profético. E eu não sei qual presente que você tem preparado para Jesus todos os dias. Eu sei que o pessoal de Boston, eles têm uma dificuldade de orar. Vocês acreditam que o pessoal de Boston, os casais não oram juntos? Vocês acreditam que as famílias de Boston, eles não fazem o culto doméstico? E quando eu falo culto doméstico, não é 1 hora de culto, seria legal se fosse, mas é ler um texto bíblico, uma devocional, é orar juntos com os filhos. Segundo os americanos, nós pais, agora avô, mas os pais têm apenas 16 verões para ganhar o coração de um filho e de uma filha. Porque lá aos 16 anos o filho ou a filha tem a carteira de habilitação e aí os pais perdem meio que o controle. E se a gente soubesse dessa realidade, a gente investiria muito mais na vida da família enquanto os filhos são pequenos. Teremos a nossa reunião, o nosso culto doméstico todos os dias, que é o maior presente que a gente pode dar para Jesus. A maior lembrança que o seu filho, que o seu neto pode ter de você é ver um avô, um pai, uma avó ou uma mãe de joelhos orando pela família. Vendo os pais ou os avós com texto bíblico, lendo apaixonadamente. Mesmo que chamando a atenção, presta atenção menino, presta atenção menina, porque é criança. Mas essas memórias nem o diabo vai tirar daqui de dentro das crianças, que eu acho que é um dos maiores presentes. Bom, quase para terminar, para a gente desvendar o mistério do presente, que não é a cafeteira e nem Cristiano Ronaldo, mas nós vimos o que os magos fizeram antes de encontrar Jesus. O que eles fizeram quando encontraram Jesus. E aí agora, para a gente terminar, o que os magos fizeram após encontrar Jesus. Eles voltaram por outro caminho, retornaram para a sua terra, para o outro caminho, como diz o texto bíblico. Um pastor brasileiro chamado Hernandes Dias Lopes, ele falou o seguinte: quem tem um encontro com Cristo nunca mais anda pelos mesmos caminhos. Há uma mudança de mente, de coração, de vida, de rota e do próprio caminho. Esses magos do Oriente, depois que saíram da presença daquele menino de uns 2 anos, mas que era o Rei dos Reis, o próprio Deus encarnado, eles, por esse relacionamento com Deus, eles não poderiam voltar para Herodes. Foi uma ordem explícita de Herodes:
olha, quando vocês virem o menino, volte aqui para falar onde que ele está. Lógico, Herodes queria matar Jesus, queria lá levar uma encomenda de morte para aquele menino. Mas eles foram alertados e voltaram por outro caminho. Quando nós temos uma experiência com Jesus, a nossa história muda. A nossa história muda porque o pastor da nossa vida muda. Não é mais o meu coração, não é mais a minha mente, não é mais os quadros, os diplomas, não é mais o quanto eu tenho de dinheiro no bolso. Porque agora, quando eu tenho um encontro com Jesus, é Ele que é o meu pastor, e eu sou sua ovelha. E Jesus mesmo, João 10, ele fala, olha, eu chamo, o bom pastor chama as ovelhas pelo nome, e elas ouvem, e elas obedecem. E é isso mesmo a experiência dos magos. Eles ouviram a voz do próprio Deus, falando, olha, vai por outro caminho, e obedeceram. Quantos problemas eu teria evitado se eu tivesse ouvido, prestado atenção na voz do meu bom pastor e ter ido por outros caminhos que ele me alertou para não ir e eu fui, ou ao contrário também. Eles foram corajosos, mas tudo porque eles tiveram esse encontro com Jesus. E é interessante, como lemos, logo depois, um anjo apareceu para José, também deu o mesmo alerta, vai daqui e fica no Egito até eu mandar você voltar. Qual é o presente que você quer oferecer para Jesus? Eu não sei. Talvez nem você saiba, o que também não é muito bom. Porque às vezes a gente sabe qual o presente que você escolheu para o filho, para o marido, para a amiga, para a namorada, mas ainda você não escolheu o presente que você quer dar para Jesus. A grande questão não é qual é o presente. A grande questão é que você tem que ser o presente. É a sua vida. Toda a sua história, quem é você tem que ser oferecido como um presente para Jesus. Os magos fizeram isso. O que eles eram, o conhecimento que eles tinham, a história que eles tinham acumulado na vida deles, o dinheiro e o poder, porque esses presentes que foram oferecidos para Jesus eram muito caros. Tudo que eles tinham, eles ofereceram para Jesus, que era a vida deles. E nesse final de estamos no finalzinho de 2024, a grande pergunta é, será que a agenda de Jesus para a sua vida, para 2025, vai ser atrapalhada pela sua agenda que você já estabeleceu? Será que a sua agenda para 2025 é a mesma agenda que Jesus também tem para você em 2025? Quando a minha agenda do Silvio é diferente da de Jesus, eu sempre me dou mal. E você não precisa se dar mal em 2025. Faça como os magos. Ofereça o que você tem de melhor. Isso é, a sua vida. O seu final desses dias que finalizam 2024. E todo o ano de 2025, ofereça quem você é. Seja uma história linda portuguesa, ou seja uma história linda brasileira ou de outra nacionalidade. O que Jesus quer é que você seja o próprio presente.
Quantos PGs poderíamos ter aqui na igreja? Quantos vizinhos poderiam ser alcançados se a sua agenda fosse a mesma agenda de Jesus? Por isso eu quero chamar o pastor, vem aqui do meu lado, pastor. Eu quero agora revelar o presente, que na verdade é esse presente que Jesus quer que você ofereça todos os dias do ano de 2025. Pode abrir, pastor, esse presente. Se quiser apoiar aqui em cima, se for mais fácil. Esse presente é para nós. Vê o presente. Ó, cuidado com o rabinho aí. Pode rasgar, mas é assim, ele é paciente desse jeito. Eu já teria rasgado. Tem tempo. Vou tomar minha aguinha enquanto isso. Você aproveita o papel. Aí, tá vendo? E é mão de vaca ainda. Agora já não dá mais para aproveitar. Esse, não, não. Pastor, por favor, põe o seu pé aqui. Põe mesmo. Pronto. O que Jesus quer de nós é que nós sejamos o presente na vida dele. E quando fomos presentes na vida de Jesus, está sujo o seu sapato, hein? Nós seremos um presente na vida das pessoas. Seja na vida de uma pessoa chamada meu pastor, seja na vida de uma pessoa chamada minha esposa, minha filha, meus irmãos. Quando nós somos o presente de Jesus, Jesus vai disponibilizar para fazermos isso. E precisamos, assim como os magos, sermos muito corajosos. Talvez não corajosos, mas obedientes. Serviço completo. Porque só quando nós oferecemos esse presente para Jesus, é que a nossa comunidade, seja de Taipas, seja de Guimarães, seja de onde for, vão ver o diferencial de Jesus vive em nós. Por isso, eu não sei qual é a sua agenda, mas saiba que a agenda de Jesus para você no ano de 2025 é essa. Por isso eu convido, feche os seus olhos, por favor. Eu gostaria de desafiar e perguntar se nessa noite de sábado teríamos alguém que, assim como os magos, quer ser obediente à agenda de Jesus nesse finalzinho de 2024 e durante todo o ano de 2025. Se temos alguém que quer ter a coragem e a obediência de falar, Jesus, faça a minha agenda. Eu quero ser um presente do Senhor na vida da minha família, da minha igreja e da minha comunidade. Se temos alguém, eu convido que você fique de pé para a gente orar por você. Se temos alguém que quer pedir, Jesus, eu quero ser esse presente para o Senhor, sabendo que eu terei que ser presente na vida de pessoas. Terei que talvez me humilhar, mas serei um presente. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, sou grato ao Senhor, Pai. Sou grato porque o Senhor
marcou o nosso coração nesta noite, porque o Senhor falou ao nosso coração, Pai. Que possamos viver de fato esta palavra, que possamos praticar isso, Senhor. A começar aqui na nossa comunidade. Que possamos servir uns aos outros. Que possamos amar, Senhor, as pessoas. Que possamos amar a igreja, porque o Senhor ama a igreja. O Senhor possa tocar profundamente o nosso coração, para que esse ato de humildade, Senhor, possa fazer parte do nosso caráter, da nossa vida. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Abençoa a nossa comunidade. Abençoa a nossa liderança. Abençoa essa casa. Abençoa meus irmãos. Abençoa essa família, Pai, no nome de Jesus. Põe as Tuas mãos sobre esse ambiente, sobre essa igreja, sobre esse povo, Pai. E abençoa todos de uma forma gloriosa, porque é assim que o Senhor quer fazer, Pai. Mas que também, Senhor, possamos rasgar o nosso coração nesta noite e se humilhar perante Ti. Queremos entregar nossa vida como uma prenda para o Senhor. Queremos entregar nossa família ao Senhor. Queremos Te servir, Senhor, de todo o nosso coração, servindo pessoas, servindo essa comunidade, servindo essa vila, sendo bênção para as pessoas, Pai. É a minha oração, é a nossa oração, em nome do Senhor.